Olá, gente, tudo bom? Hoje, ESAF, isso mesmo, uma banca bem exigente que tem uma cobrança um pouco diferente dentro da língua inglesa, e hoje eu trago uma questão bem diferente para você ver, mas que é característica da banca ESAF. Aliás, outras bancas podem fazer isso. A banca ESAF gosta de fazer o seguinte, tá? Então hoje vamos ler um texto pequenininho e ela faz o seguinte, ela vai lá no texto, tira algumas palavras e aí pede para você completar o texto com as palavras corretas, evidentemente que ela te dá as alternativas para você escolher qual é a melhor maneira de completar o texto em si. Que na verdade é uma coisa meio copiada de exames internacionais isso daí, o que mostra o grau de exigência da banca ESAF, que eu tô aqui para desmistificar isso aqui. Eu, professor Renato Baggio, mais uma vez com vocês, hoje no nosso programa de número 12, para dizer para você o que cai na prova, já que a gente sabe o que cai na prova. Vem comigo, dá uma olhada aqui bacana e quais são as estratégias que você precisaria numa questão como essa para você acertar, tá bom? Olha aqui, ó, ESAF, e a gente tem o título do texto ali bem rapidinho. Olha, o texto tirado do Economist. E aqui já fica uma dica adjacente para você, que é muito interessante perceber quais são as fontes de informação dos textos da banca, para que você comece a ler isso aí, para que você comece a acessar e aí se envolver com o vocabulário que a banca gosta, tá bom? Bom, enfim, vamos lá então. Um texto bem antigo com uma questão bem importante e atual. A ESAF cobra esse tipo de coisa que eu vou te mostrar agora de maneira reiterada. Ele diz assim, ó, Young, liberal and in command. Como assim? Jovem, liberal e no comando? Bom, às vezes é comum que isso aconteça nos textos de inglês. É muito comum que o título do texto não te diga muita coisa. Então é bem comum isso na língua inglesa. Eles não têm uma preocupação de que o título dos textos, de maneira geral, já seja uma manchete, entende como? Já te traga uma notícia. Não. Você olha o título, putz, e aí? E ele é mais um gatilho para curiosidade, para te motivar a ir para o texto, do que para te trazer informação propriamente dita. Já fique acostumado com isso. Você não pode se desesperar na hora que você lê um título e falar, não entendi o que ele quer dizer. Não, é feito para ser assim mesmo, para te motivar a ir para o texto, tá? Dá uma olhada aqui, ó. Ele diz o seguinte, On Thursday, April 15th, the challengers won a crucial battle in their bid to overturn South Korea's conservative, elitist and business-driven political system. Ponto final. Tá? Tem um ponto aqui, ó. Aí ele tirou duas palavrinhas ali para você completar. Ele fala, the country's voters, espaço, able to choose their leaders freely since the late 1980s, many of them, especially younger ones, still consider their brand of democracy to be corrupt, outdated and unfair. Opa, então ele está falando de voters. Voters é quem vota. Voters são os eleitores. E ele fala dos jovens eleitores. Opa, criei uma relação com o título. Então já sei que o título é pautado nos jovens eleitores da Coreia do Sul. Eles são jovens, liberais e estão no comando. Que interessante. Então pronto, já não estou mais tão perdido com relação ao título. Bom, vamos lá. O que ele quer que eu faça? Dá uma olhadinha na continuidade aqui, ó. Analyze the following grammatical alternatives in order to choose the appropriate one to fill in each of the numbered gaps. Bom, é claro que esses dois espaços fazem parte dessa primeira questão. O texto inteiro tinha outros espaços vazios também. Uma coisa meio chatinha, vou confessar, é meio chato, né? Porque se você completa errado, pode comprometer também entender o restante do texto para as outras questões. Então, é complicada essa história de complete com os espaços e depois, mais para frente, há outras questões que cobram o entendimento de um texto como um todo. Entende o que eu quero dizer? Então, se você completa errado os espaços, compromete o entendimento do texto. Bom, ele diz assim, complete os espaços 1 e 1.1 com... Tudo que você tem na primeira parte aqui, ó, são conjunções. Gente, eu falo isso há muitos anos, na verdade, há muitos anos. Conjunção você tem que saber, decore e salteado para qualquer texto em inglês. Conjunção reina. As conjunções são os elementos que articulam o texto, trazendo clareza para ele. Quer ver? Olha só, however significa entretanto, que é a mesma coisa que although. Entretanto, embora. Despite é apesar de. Though é a mesma coisa que although, embora. E nevertheless é a mesma coisa. Então, na verdade, olha aqui, ó, eu tenho 4 itens que são sinônimos. E pode isso? Pode. Olha essa palavrinha. Nevertheless não tem nada a ver com never, nem com the,
nem com less. Não adianta você quebrar a palavra. Ah, never é nunca, né? Less é menos. Não dá para fazer isso. Você tem que conhecer o significado dessa conjunção. Nevertheless é exatamente a mesma coisa que however, mas é exatamente igual. Então, na medida em que eu tenho 4 iguais, isso aqui deixa de ser um problema. Certo? As chances de eu errar o primeiro item minimizaram muito. Poxa, até que o examinador ajudou um pouquinho nesse sentido, se você conhece as conjunções. Aí, a outra parte aqui vai ficar por conta do tempo verbal que eu vou usar para responder. Mas uma coisa a gente logo nota, veja aqui nesses 4, eu também tenho estruturas muito parecidas, tá vendo? Que são as estruturas chamadas de perfect. Tudo bem, voltemos ao texto para ver o que ele está dizendo, tá? Ele diz: no dia 15 de abril, na quinta-feira, e olha que interessante, a preposição que eu uso para datas completas é on, tá bom? On é usado para você dizer mais do que uma parte da data. Se eu digo só o mês, é in. Se eu digo só o ano, é in, né? Em 2016, in 2016. Se eu digo mais de uma informação da data, eu uso a preposição on. Então, na quinta-feira, 15 de abril, os opositores. Challenger é quem desafia, mas aqui, como o contexto é político, a gente vai chamar de opositores, né? Os opositores ganharam uma batalha crucial na sua tentativa de derrubar o quê? Derrubar o sistema. Olha onde que eu vou agora. Olha onde que eu vou. Lembra do nosso macete da garota bonita? Vamos relembrar? Ele está presente em quase todos os nossos encontros aqui. Porque ele serve para nos dizer uma coisa muito fácil, né? Para a gente perceber que o adjetivo vem antes. Ó, beautiful girl. Aqui eu estou falando de garota. O que vem na frente define que tipo de garota é. Então eu leio de lá para cá, garota bonita. Olha como que eu vou fazer isso no texto agora. Porque aqui eu tenho só um adjetivo na frente do meu substantivo. Eu posso ter vários. E saber esse macete para entender o texto ajuda demais. Quer ver? Olha só. Aqui eu estou falando de sistema político. Tudo que vem na frente indica que tipo de sistema político é. Então eu vou ter que ler daqui do sistema político para trás. Olha que loucura, vem comigo de novo. Vamos lá, opa, deixa eu apagar aqui, ó. Vamos do zero de novo, tá? Peguei aqui, ó lá. Na quinta-feira, 15 de abril, os opositores ganharam uma batalha crucial, aqui já usei garota bonita, na sua tentativa de derrubar o sistema político orientado pelos negócios elitista e conservador da Coreia do Sul. Né? Business driven quer dizer que ele é voltado para negócios, o sistema político corrompido, né? Ele só quer saber de fazer negócios, negociatas, tá? É isso que ele disse nessa primeira parte. Então eles ganharam uma batalha crucial para derrubar esse governo elitista, conservador, né? Esse sistema político. Daí ele fala assim, ó, os eleitores do país capazes de escolher seus líderes livremente desde o final dos anos 80. Essa palavrinha, since, é a palavra que vai determinar o que você vai completar neste espaço aqui, ó. Peguei uma caneta aqui, não sei por que trocou a cor, vamos lá. Ó, neste espaço é o since. Por quê? Vamos lá, vem comigo, olha só. O que acontece? A palavra since, ela tem várias traduções, mas realmente a mais comum, ela é usada como desde. E quando ela significa desde, ela vai amarrar o presente com o passado, né? Quando você diz assim, eu acompanho você, tio Rê. Eu sou chamado de tio Rê pelos meus alunos presenciais. Eu acompanho você, tio Rê, desde a sua primeira aula, desde o seu primeiro programa em inglês que cai na prova. Pois é, esse desde, eu acompanho você, desde significa algo que aconteceu no passado e continua até o presente. O tempo verbal responsável por isso é um tal de present perfect. É isso mesmo. Esse cara cai muito, hein? É um tal de present perfect, que aliás é uma pedra no sapato de muita gente. Bom, tio Rê, como assim o since tem mais de uma tradução? É porque a palavra since também significa já que, no sentido de por quê. É verdade, tá? E é bem comum esse uso. Mas no texto ela significa desde. E se ela significa desde, ela precisa de um tempo verbal aqui, ó, que indique que eles têm sido capazes de escolher os seus líderes livremente desde o final dos anos 80. Especialmente, ó, muitos deles, especialmente os jovens, ainda consideram seu tipo de democracia corrupta, fora ultrapassada, outdated, né? E injusta. Opa, olha isso. Então, qual é o sentido que faz melhor aqui para completar esse texto? Bom, imagino eu que o sentido seja dizer assim, ó. Embora, né, os eleitores do país tenham sido, ó,
Eles têm sido, vamos pôr no plural, têm sido capazes de escolher livremente os seus líderes, livremente, desde pede o present perfect, que é um tempo verbal formado pelo have ou has, mais um outro verbo qualquer no passado particípio. Pronto! Ao ir para as questões agora eu já faço uma ideia do que seja, né? Olha aí, ó. Então, had been, não. Had been não é característica desse tempo verbal. É o have. Já não pode ser a letra A. Não pode. A segunda, opa, pode ser. Passado simples não cabe. Esse monstrão não cabe, não é característica deste tempo verbal, veja. Veja, ele tem dois verbos, dois apenas, tá? E aqui o nevertheless com o have been, que na verdade é um sinônimo do however. O however e o nevertheless aqui não podem começar essa frase. Então eu vou ficar com o although, embora, que é um sinônimo, vale lembrar, mas pode começar a frase. A melhor resposta realmente é a letra B, dá uma olhada lá, porque o although começa a frase. Caramba, veja que dificuldade isso. Vários sinônimos, mas o although pode começar a frase e identificar qual é o tempo verbal, que ali eu só soube por causa desse sense, por causa da continuidade do texto. Isso é ESAF, gente. No primeiro momento você pode pensar assim, nossa, que difícil, eu vou chegar nesse nível? Claro que vai. Já falei isso para você antes, é importante que você assista às nossas aulas aqui, aos nossos encontros, com leveza. Porque basta estar em contato com isso para você devagarinho se familiarizando com isso. Quando você se prepara para um concurso público, que você tem que se preparar para a parte de jurisdição, para a parte de leis, a parte legal. No começo não era super esquisito? O linguajar, o vocabulário, depois você vai se familiarizando com isso. É assim com tudo na vida, não é assim com o inglês. Só tem que fazer a tua parte, que é o quê? Se envolver de maneira séria, mas de maneira leve, sem esse pesar. Se envolva, nos acompanhe, entre em contato comigo pelas redes sociais, eu tô aqui para te ajudar. Um grande abraço e até o nosso próximo programa do Inglês que Cai na Prova. Vem comigo! Muito pior é quem não está tendo acesso a essa informação que eu estou passando para você. Um grande abraço, até nosso próximo encontro. Tchau, tchau!